Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você está no podcast oficial do Sustentabilidade Brasil, o maior evento de sustentabilidade do país e talvez até um dos maiores do mundo. E agora a gente vai falar de inclusão, porque é impossível falar de sustentabilidade sem falar de inclusão. E comigo aqui, a Janine e o Sami, que já está trabalhando a todo vapor ali, ó. Você está vendo ele trabalhando, né? O trabalho dele é esse aqui, e ele é uma das pessoas que está trabalhando aqui no evento, no Sustentabilidade Brasil, deixando o evento mais acessível para quem não consegue escutar e para quem não consegue falar. Não é isso, Janine? Como é que surgiu essa coisa de lidar com essa diferença? Foi fácil para você? Não foi muito fácil. Eu recebi um aluno surdo, sou professora de educação profissional e sempre tive... Educação de desenho técnico, era da disciplina que ele fazia. Cheio de termo técnico e você não sabia nada de Libras? Nada, não sabia como conduzir a aula, não sabia como me portar, não tive um olhar empático. Concentrei toda a minha disciplina nas mãos do intérprete e acabou que ele desistiu do curso por esse motivo e por outros. E eu decidi, aquilo me impactou profundamente. Como que o educador não consegue levar a educação para todas as pessoas? E aí eu decidi montar uma empresa, que na verdade é um negócio de impacto social que promove a inclusão e a acessibilidade de pessoas surdas. E você aprendeu a Libras também? Eu sei muito pouco, mas eu tenho uma equipe, eu acho que todo mundo trabalha com as suas... Trabalhando arduamente aí, freneticamente aí. Nós temos uma central de Libras em todo o Brasil. É mesmo? Do Brasil inteiro? Inteiro, em Portugal e em alguns países só da América Latina. Como é que é a demanda hoje, Janine? É muita gente? É muita gente. A demanda está crescente, principalmente em função da política, né, da questão do ESG, de fortalecer o pilar social, da inclusão e da acessibilidade, mas de forma significativa mesmo. Não é somente cumprir cotas, é ter uma inclusão corporativa, assertiva, em que o surdo se sinta fazendo parte da equipe, que tenha um pertencimento, que a equipe saiba recebê-lo, que entenda Libras e que a gente consiga realmente criar um processo de acessibilidade e inclusão na prática. Que tipo de impacto você percebeu com o seu negócio? O meu negócio ele tem um impacto muito grande nas pessoas, na comunidade surda. Eu tenho dois impactos potenciais, um ligado à comunidade surda e ao negócio de impacto social. A gente tem projetos sociais para qualificação profissional de pessoas surdas em áreas de vulnerabilidade social e a gente está com uma parceria com uma empresa aqui do Espírito Santo para criar cenários para que surdos empreendam de forma social, aprendam uma profissão e consigo complementação de renda. Isso já está rodando, Janine? Você já vê resultados disso? Essa parte especificamente, a gente está firmando uma parceria aqui mesmo nesse evento com o Mel Polinário, Jardim do Mel. A gente vai ter parceria na criação de cursos voltados para mel e a criação de sabão. É uma forma de ampliar a renda e o acesso dessas pessoas. Nós também temos o acesso às comunidades surdas, levando projetos sociais como, por exemplo, visitações nas feiras, a gente recebe os surdos, cria trilha e faz com que todos esses eventos eles realmente sejam acessíveis para essas pessoas. Como é que você vê esse movimento hoje? Porque as pessoas nunca olharam para a pessoa que tem esse tipo de deficiência, para eventos, para a sala de aula, que foi um impacto que você teve. Eu falo que o meu olhar, a gente foi no SX recentemente, eu fiz a pílula da inclusão. Por quê? Porque na época que eu passei por esse processo de exclusão, eu não tinha um olhar de inclusão. Então hoje o nosso papel de educação é abrir os olhos das pessoas para que elas enxerguem o surdo. Porque muitas vezes os surdos são invisíveis no próprio país. Então a comunicação em Libras, a comunicação em língua de sinais... não consigo me comunicar. O surdo, ele tenta se comunicar. A gente tem que ter o olhar aberto para a comunicação. Ele desenha, ele gesticula, ele tenta chamar a sua atenção, mas isso é muito difícil quando você não é da comunidade surda. Então, eu tinha muito medo de começar o primeiro contato com a pessoa surda, de não saber o que fazer. Mas a gente tem que romper com esse medo, porque eles ensinam a gente o que fazer.
Então, esse olhar de empatia é o que deve acontecer. Eu tenho que olhar o surdo como uma pessoa. Ela é uma pessoa com deficiência, ela tem competências, ela tem habilidades e ela é uma pessoa. E ela precisa ser tratada como uma pessoa. E eu acho que eventos inclusivos como esse faz com que eles se sintam valorizados. Nossa, aquele evento foi pensado para mim. Eu me sinto confortável, eu me senti acolhido. E é isso que eles têm falado sobre esse evento. A sua experiência, essa é a sua experiência aqui desse evento, mas é a experiência que você tem pelo Brasil inteiro? É a experiência que eu tenho pelo Brasil inteiro. Por exemplo, a gente faz onboarding de surdos em empresas. Nossa, a empresa... O que significa isso? A gente recebe os surdos, a gente está junto com o RH, recebendo os surdos. Então, por exemplo, segurança, como se portar, postura profissional, ações anticapacitistas. O que significa isso? É valorizar o surdo com suas competências. Não é porque ele é surdo que ele não consegue desenvolver atividades que uma pessoa ouvinte desempenha. E a gente faz todo esse recebimento. Eles se sentem felizes. E geralmente não é só empresa grande que contrata a Clumier. São empresas de menor porte que querem justamente investir em quê? No ESG, no pilar social. E como é que você vê essa mudança de mentalidade? Falando de empresas pequenas que já estão pensando com essa cabeça de ESG. Competitividade de mercado, diferenciais. Eu acho que muitas vezes as empresas, elas focam, elas têm alguém da família com algum tipo de deficiência, ou elas têm um olhar a mais sobre o futuro da sustentabilidade, né, social. Eu acho que também tem a questão da obrigatoriedade da acessibilidade. Eu acho que quando você começa uma ação antecipada, você ganha muitos pontos positivos frente às outras empresas do seu mercado. Mas você acha que as empresas estão procurando fazer isso só por causa de uma obrigação, ou elas estão vendo que é um nicho novo, é um caminho novo, são profissionais novos, os profissionais surdos são profissionais novos que podem agregar as empresas? Como é que você vê isso? Tem empresas que realmente contratam só por cotas. Mas o que eu vejo são empresas preocupadas em inserir realmente. A inclusão corporativa é a base dela. A gente começou esse mercado justamente para sentir. Não adianta, é muito mais válido para a empresa incluir do que pagar os custos de rotatividade porque o surdo não se sente pertencente. É muito melhor para a empresa ela manter o surdo ao longo do processo, um plano de carreira, do que ela ter que demitir porque ele não se sente parte, ele não consegue ter produtividade, as competências socioemocionais não foram bem avaliadas. Então, o que a gente faz ao longo desse processo? A gente acompanha esse surdo e treina para que ele tenha desempenhos superiores e alinhados com a expectativa da empresa. E você consegue resultados com isso? Consigo. Como é que é a resposta? A gente tem uma permanência de mais de 74% de surdos nas empresas. Isso é muita coisa. A gente tinha, numa mesma empresa, entravam 20 surdos e 2 continuavam na empresa. Então, a gente tinha muita rotatividade. Você acha que todo mundo tinha que aprender Libras? Você acha que você como professora e passou por essa experiência, você sentiu falta disso? Eu senti falta disso. Eu acho que a comunicação é igual ao português. É uma comunicação, é um idioma, é uma língua. Isso. E hoje em dia Libras é diferencial de concurso público. Se você tiver Libras, você tem um diferencial a mais de aprovação. Eu acho que a gente tem que ter o olhar da inclusão. Tem surdos que são os oralizados, que perderam a audição depois da alfabetização, que eles não usam a língua de sinais. Tem surdos que usam e tem surdos que não usam. Então, eu acho que aprender Libras é importante, mas eu valorizo a diversidade surdo. O que o surdo deseja? Ele quer se comunicar em Libras ou ele quer se comunicar a partir do português, porque ele tem um implante coclear, ele usa um aparelho auditivo. Então a gente valoriza o que eles querem ser. E se eles quiserem o caminho da Libras,
a gente vai por esse mesmo caminho. Mas aí, independente do surdo, você acha que todo mundo, a gente, tinha que aprender isso na escola? Eu acho que isso é um importante passo para a melhoria da educação. A gente está falando do outro, né? Da convivência e do da outro, convivência. Né? Eu tenho casos de uma surda que ela é inserida numa escola profissional, o Sete Vasco Coutinho aqui em Vila Velha, em que eles não sabiam Libras, mas eles criaram sinais para se comunicar com ela. Ela é totalmente incluída, ela se sente feliz, ela tem amigos e ela movimenta aquela escola de uma forma, então a inclusão, ela aproxima as pessoas. E eu acho que o aprender Libras faz parte desse processo de aproximação, de enxergar o outro, de valorizar as diferenças e aprender com as diferenças. E como é que você vê o futuro do seu negócio? O meu negócio, ele está muito alicerçado no impacto social. Então, a gente agora criou uma central de Libras para agilizar justamente o processo de inclusão. Por quê? Nós vimos que criar cursos de qualificação profissional não adiantava, porque a gente tinha que incluir nas empresas. E as empresas muitas vezes não sabem como incluir. Então a gente criou uma central de Libras que atende a todo o Brasil. E a gente foca na inclusão corporativa. Mas o meu pilar social é muito forte na diversidade e na inclusão. Por exemplo, eu tenho consultor surdo, eu tenho intérpretes de várias especialidades, eu tenho intérpretes surdos que trabalham para mim, pessoas com deficiência que são intérpretes também trabalham para a Clumier. Eu acho que eu nunca, jamais vou tirar. O meu foco realmente é a inclusão social, mas eu sou um negócio de impacto. Então eu tenho que promover, além do impacto social, eu tenho que gerar renda para que esse impacto ele seja replicado. Além de fazer parte da organização, fornecendo os intérpretes de Libras para as palestras que acontecem aqui, além disso tudo, como é que você vê esse movimento de ESG e com um evento desse tamanho aqui em Vitória? Eu achei fantástico esse evento em Vitória. Eu sou arquiteta, mestre em engenharia civil, trabalho com sustentabilidade social e ambiental. Então, quando a gente vê grandes nomes palestrando e a gente vê um foco realmente nas mudanças climáticas, nos impactos, é uma forma de sensibilizar a sociedade de que o que as pessoas entendiam que era desenvolvimento sustentável, que era utópico, não é utópico, ele é real, ele está acontecendo. E eu acho que grandes instituições se uniram realmente para promover esse novo olhar. É um olhar novo. É uma discussão que a gente precisa, você acha? Precisa porque as pessoas estão entendendo agora que é real. Então essa discussão tem as ODSs também, que a gente tem que seguir e tal. As discussões anteriores eram meio que as pessoas achavam que era meio utópico, era evasivo, não existiria nunca aquilo. E as pessoas estão sentindo o aquecimento global. A gente está vendo as tragédias, as queimadas, enfim, a gente está vendo que isso está acontecendo e que existe um momento para reverter. Então é o momento de sensibilizar, de chamar a atenção. Olha, é verdade, a gente precisa de olhar o planeta e equilibrar os pilares da governança, da sustentabilidade e da questão do impacto social. E dá para viver com isso também, dá para gerar emprego, gerar renda, gerar recursos, gerar riqueza com isso também, né? Dá para gerar riqueza porque quanto mais, por exemplo, igual uma empresa que recicla, quantos catadores que saíram da informalidade? Quantos impactos de não geração de resíduo a gente teve? Como que as empresas trabalham com menor emissão de CO2? Qual é o impacto disso no mundo, na vida das pessoas que trabalham e no planeta? Então, eu acho que é uma questão muito bem atrelada à outra. A gente precisa olhar realmente para o equilíbrio, que é para a sustentabilidade desses 3 pilares. Legal, Janine, muito obrigado pela sua conversa com a gente aqui. Muito obrigado ao Samir, olha só, trabalhando freneticamente aqui. Que eu falo rápido. E é legal também porque o intérprete de Libras, ele interpreta também, porque a fisionomia muda. Do intérprete de Libras. Olha lá, ó, tem todo um gestual. A expressão facial e corporal, ela faz parte da Libras. Então, isso é um diferencial em relação ao avatar. O avatar, ele é frio, mas tem avatares que você consegue com a inteligência artificial, mas nunca, jamais vai substituir o intérprete de Libras.
Legal. Janine, muito obrigado. Samir, muito obrigado, hein? Valeu. E para você que acompanhou a gente até agora aqui no podcast do Sustentabilidade Brasil, muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Tchau.